Olá, investidor! Bem-vindo à aula de número 4 do curso Enriqueça Devagar. Na aula de hoje você irá aprender a preencher a sua planilha de orçamento familiar. Como visto na aula anterior, vocês podem estar preenchendo o seu orçamento familiar tanto num caderno, onde vocês vão colocar todas as receitas e todas as despesas, tudo feito manualmente, os cálculos com auxílio de uma calculadora. Então é algo mais trabalhoso, um processo mais trabalhoso que requer maior tempo, ou pode-se utilizar de uma planilha financeira, uma planilha de orçamento familiar. Então o segundo caso é o mais aconselhável, porque os cálculos já vão estar todos automáticos e vai ser necessário apenas dispor um pouco do tempo durante o mês para preenchimento dessa planilha. Então você pode anotar ali durante o dia, deixar uma folha ali durante o dia ali para anotar seus gastos, suas despesas, e todo dia você anota nessa folha, no final do mês você destina ali uns 30 minutinhos e lança nessa planilha. Essa planilha que veremos agora é um pouco mais simples. A outra é um pouco mais complexa, mas tem mais informações. Essa aqui é um pouco mais simples, mas ela é mais prática, então vamos preencher ela inicialmente. Então, se vocês forem ver aqui, a gente tem alguns campos que necessitam ser preenchidos. O primeiro deles é com a sua receita. Qual a receita da sua receita familiar? Então vamos preencher nesse campo aqui, ó, que está zero, a gente vai preencher com a sua receita familiar. Tudo que a gente estiver preenchendo aqui é meramente exemplo. Então vamos exemplificar que a sua receita, sua renda número 1, seja R$3.000. Essa é a sua renda. Vamos supor que sua esposa ou seu esposo trabalhe e você irá colocar aqui também a receita da renda dele. Vamos colocar aqui, ou dela, vamos colocar aqui R$6.000. Então, temos rendas extras. O que são essas rendas extras? São rendas oriundas dos seus investimentos, rendas oriundas de aluguéis, dos seus imóveis, dos seus fundos imobiliários. Pode ser uma renda de alguma mesada que você tenha, alguma renda extra, qualquer renda extra que você tenha. Então, iremos colocar aqui de renda extra R$900. Então, a sua receita total no mês é de R$9.900. Essa é a receita real. E o que é a receita projetada? A receita projetada é sua expectativa de receita daquele mês. Então, vamos supor que você tinha como expectativa uma receita da renda número 1 de R$3.100. Para a renda número 2, você tinha uma expectativa de receita de R$5.500. E para a renda extra, esse mês você achou que ia ganhar apenas R$300 de renda extra. Então, a diferença entre a receita real e a despesa projetada pode ser vista aqui, ó. Essa diferença foi positiva, porque a sua renda real, a sua receita real, foi superior à sua receita projetada, aquela que você achou que iria ter. Então, sempre você irá preencher a projetada. Por quê? Você pegará um histórico dos seus últimos meses e irá sempre deixar essa receita projetada aqui, para você ter uma ideia se você está conseguindo ganhar um pouco a mais, se você está conseguindo ganhar um pouco a menos. Então, para você ter uma estimativa de quanto você irá receber no mês. Então, é bastante importante que a gente tenha essa receita projetada, tanto para a receita quanto para as despesas, tá ok? Então, aqui a gente preencheu todas as receitas e agora necessitamos preencher as suas despesas. E como iremos fazer isso? Iremos clicar nesse botão, seremos direcionados para outra tabela. Nessa outra tabela, tem todas as despesas que você possa imaginar, classificadas dentro de grupos, dentro de categorias, como filhos, despesa com entretenimento, alimentação, presentes de instituições de caridade, caso você faça alguma doação, ou dê algum presente, aniversário, alguma coisa naquele mês. A parte de moradia, seguros, empréstimos, cuidados pessoais, animais de estimação, poupança ou investimentos, impostos, transportes. Então, está tudo separado por categorias aqui.
Então vamos lá, vamos preencher. Aqui tem o custo previsto e o custo real, que nem a gente tinha lá na parte da receita. Então vamos preencher os dois. Vamos preencher aqui dentro de cada categoria, a gente vai preencher um único item para não ficar muito grande o vídeo. Então é bem simples, depois você preenche de acordo com o seu orçamento familiar. Aqui é apenas um exemplo para mostrar para vocês como funciona a tabela. Então vamos lá, seus filhos, esse mês você achou que iria ter um gasto de R$200 com médico. E esse gasto foi de R$300. Então, a diferença que vai mostrar aqui automático vai ser que vocês tiveram um gasto imprevisto de R$100 a mais. Tá ok? Então, sempre que aparecer vermelho e uma setinha para baixo, significa que vocês tiveram uma despesa imprevista de R$100 a mais. Isso é bastante importante para a gente ter aquela reserva de emergência que a gente viu atrás para alguns imprevistos. Aqui entraria nesse caso. Vocês tiveram uma despesa com médico a mais do que era previsto. E para não comprometer o orçamento familiar, vocês poderiam estar mexendo naquela reserva de emergência que a gente viu atrás, que compõe o orçamento familiar. Material escolar. Vamos preencher aqui com material escolar R$300. E o previsto foi 300 e o real foi 200. Então aqui nesse caso, vocês tiveram uma diferença positiva. Isso significa que o orçamento previsto de vocês foi superior ao orçamento real, o custo real. Então a gente teve um saldo positivo fazendo o balanço. Saldo de R$100. Já anularia aquele saldo negativo das despesas médicas dentro da categoria filhos, tá bem? A parte de entretenimento agora. Vamos colocar aqui filmes. Podemos botar aqui filmes, aqueles gastos com Netflix que a gente tem. Então seria um custo mensal de R$50, um custo previsto. E um custo real, como não teve variação nem nada esse mês, a gente poderia botar R$50 novamente. Jantar fora, alimentação agora, parte de alimentação. Jantar fora e supermercado. Vamos preencher supermercado. Custo de R$1.200 previsto e foi gasto R$1.500 nesse mês. Então já tivemos um déficit de R$300 aqui. A parte de presentes, vamos supor que ter seu parente próximo estava de aniversário e você teve que comprar um presente. Então você deixou destinado aqui R$100 para presentes no mês, mas você gastou apenas R$80. TV a cabo, para a parte de moradia, TV a cabo, eletricidade, gás, serviço de limpeza, manutenção. Então vocês podem ver que tem tudo aqui. Vamos preencher aqui o aluguel. Suas despesas com aluguel previstas são de R$1.800. Como você não teve aumento no aluguel nem nada, então vamos continuar com R$1.800. Então aqui tem tudo na parte de moradia, inclui serviço de internet, telefone residencial, telefone celular, está tudo incluído dentro dessa parte de moradia. Como vocês podem ver, a tabela é bem completa. Tem todos os gastos possíveis que vocês podem ter. Caso não tenha, vocês podem estar adicionando, só tem que mudar e adicionar as formas também. Que é fácil também, é só adicionar ali o gasto e clicar e arrastar na tabela que vocês vão estar adicionando a mesma forma de cima que é correspondente ao item anterior. Então é uma fácil de adicionar. Vamos lá, parte de seguro. Caso você tenha algum seguro de saúde, vamos colocar aqui uma despesa de saúde de R$120. Cartão de crédito. Aqui a parte de empréstimos, tá bem? Ela está caracterizada aqui pelos itens cartão de crédito, mas está dentro do grupo empréstimos. Então aqui tem empréstimo de cartão de crédito 1, cartão de crédito 2, cartão de crédito 3, tanto empréstimo pessoal como também para estudante. Então vamos colocar aqui que você tem uma despesa de cartão de crédito estimada de R$1.200. E você gastou esse mês um pouco mais, R$1.800. Então a gente já teve um déficit aqui de R$600, tá bem? Vamos para o próximo. Cuidados pessoais. Então aqui tem tudo: vestuário, lavagem
acerto do seu carro, cabelos, unhas, academia, médico. Então tem tudo aqui. A gente vai colocar aqui vestuário, vamos botar com cuidados pessoais. Vamos botar R$200 por mês e você gastou 150. Animais de estimação, categoria você tem um pet. Vamos botar que você tenha um cachorrinho e você gaste com alimentação com ele R$100 por mês. É o previsto, não passou disso, R$100. Aqui a conta dos seus investimentos. Aqui investimentos para aposentadoria e a conta de investimentos que você tem no seu banco, sua poupança, tá bem? Então aqui a gente vai colocar R$300. Você vai destinar R$300 para seus investimentos na sua poupança, que vai ser a sua reserva de emergência, e vai botar nos seus investimentos para médio e longo prazo R$500. Estimado de R$500. Caso você tenha algum imprevisto, como você teve ali em cima, por exemplo, alguma despesa médica, você pode estar reduzindo esse custo real aqui dos investimentos, tá bem? Pode estar diminuindo nesse mês. Eu aconselho a não fazer isso, eu aconselho primeiramente a investir e depois pagar as suas despesas. Então sempre invista antes e depois pague as suas despesas. Então eu aconselho vocês sempre a investir o dinheiro antes. Mas caso haja algum imprevisto realmente e vocês não queiram mexer na reserva de emergência, vocês podem estar sanando esse imprevisto com o dinheiro dos investimentos que vocês iriam destinar aquele mês. Aqui tem a parte de impostos, federal, local, estadual, ali seu imposto de renda ali federal, vamos supor que vocês tenham parcelado esse imposto de renda em 12 meses. Então a gente vai colocar ali R$100 por mês, foi previsto e realmente foi o que foi executado. A parte de transporte, a gente tem licenciamento, combustível, transporte público, Uber, táxi, manutenção, taxa de estacionamento, pagamento do veículo, caso seja financiado. Então aqui a gente vai botar apenas manutenção, para exemplificar. Vamos botar R$130 previsto e nesse mês foi gasto R$300. Aqui embaixo, vocês vão identificar que o custo previsto foi R$6.300 e o custo real, que é aquele custo que vocês realmente pagaram, foi de R$7.300. Então a gente teve um déficit na nossa planilha de orçamento familiar de R$1.000. Então a gente vai precisar de R$1.000 a mais para poder estar suprindo esse déficit que a gente teve entre o previsto e o real, tá bem? Como vamos identificar isso também, a gente pode observar aqui no relatório de orçamento. Vamos voltar para a planilha anterior, clicando aqui, ó, relatório do orçamento, nesse botão, ícone de cima, canto direito superior da planilha. Voltando aqui, primeiramente a gente vai clicar com o botão direito em cima dessa tabelinha aqui, ó, que diz, ó, clique com o botão direito do mouse na tabela dinâmica abaixo e clique em atualizar para atualizar. Então vamos clicar com o botão direito nela, atualizar. Pronto, a planilha já foi atualizada. Aqui a gente já vai ter as despesas real preenchida e as despesas projetada preenchida. Podemos verificar que já veio tudo automático para essa planilha aqui. Tá bem? Observando mais abaixo aqui, poderemos ver, já que ele já nos deu um gráfico, já por categorias, empréstimo, moradia, alimentação, filhos, poupança, investimentos, transporte e outros. Os outros, ele, como são um percentual muito pequeno, ele já direciona para esse outro gráficozinho para que vocês possam enxergar melhor. Ó, cuidados pessoais, seguros, presente, instituição de caridade, entretenimento, impostos e animais de estimação. Então, como eu mencionei, é uma planilha muito simples de mexer. Apenas vocês têm que botar a receita real, a receita projetada, as despesas reais e as despesas projetadas. Tá bem? Então, ela é muito simples da gente estar mexendo nela. A gente teve aqui um saldo previsto, que é o projetado menos as despesas, de R$ 2.600. E um saldo real, menos as despesas,
de R$ 2.600. E o que isso significa? Significa que a gente tem R$ 2.600 sobrando no nosso orçamento familiar, tá bem? Esse valor aqui poderia ser negativo se as despesas fossem maior que as receitas. Se eu mudar minha renda aqui agora para R$ 1.000, a renda número 1, e a renda número 3 para R$ 4.000, eu já teria aqui um saldo previsto, que é o de baixo aqui, de 2.600, mas o saldo real seria negativo, de R$ 1.400. Então, como eu mencionei anteriormente, a planilha é bem simples de mexer, não tem muito mistério de mexer na planilha, ela é bem simples, foi feita para ser prática e útil. Então, essa planilha aqui ela vai estar auxiliando vocês ao longo dos seus investimentos e é uma planilha bem fácil e prática de ser utilizada. Agora iremos aprender a mexer na planilha número 2. Essa planilha é um pouco mais complexa, mas ela nos dá um pouco mais de visão sobre o nosso orçamento familiar. A planilha de orçamento familiar número 2 foi desenvolvida pelo grande escritor Gustavo Cerbasi. Então ele é referência aí no mundo das finanças e desenvolveu essa planilha. Ela está gratuita, inclusive vocês podem encontrar lá na internet fazendo uma pesquisa no Google. Então eu peguei essa planilha e coloquei no nosso curso aqui, porque é uma planilha muito bem feita pelo Gustavo Cerbasi. Então ele está de parabéns aí pela criação dessa planilha, uma planilha bem completa. E que ela tem aqui como principal atrativo o grau da sua liberdade financeira. O quanto falta para você chegar na sua liberdade financeira. Então ela vai lhe mostrar isso aqui depois de você estar preenchendo ela corretamente. Então a planilha é bem organizada. Ela é similar à outra, só que com um pouco mais de complexidade para ser preenchida. Então ela leva um pouco mais de tempo, porque ela faz uma análise anual das suas receitas e das suas despesas. Então vamos lá, vamos preencher ela, que nem a gente preencheu a outra aqui para exemplificar. Vamos preencher aqui as principais lacunas aqui para vocês terem uma ideia de como preencher ela. É bem fácil também. Aqui, inclusive, na parte superior dela, você consegue observar aqui, ó, preencha as cédulas dessa cor. Então, toda célula que tiver essa cor, você pode mexer. Contanto, as demais não podem ser mexidas, porque senão vai alterar as fórmulas da planilha, tá bem? Então, vamos lá, fonte de renda 1. Vamos começar preenchendo com a sua primeira fonte de renda, da sua primeira fonte de renda familiar. Vamos colocar aqui R$5.000 para a primeira fonte de renda. Segunda fonte de renda, vamos colocar R$4.000. Aluguéis, quanto você recebe dos seus aluguéis, caso haja, ou fundos imobiliários, ou aqui vocês podem estar incluindo também ações, vocês podem modificar aqui o nome para aluguéis, /dividendos, /proventos. Então vamos colocar aqui o valor de R$800. Então essa aqui são todas estimativas. E como que a gente vai poder fazer estimativa para todo ano? Caso a sua estimativa seja o mesmo valor de R$5.000 da fonte de renda 1, você clica na célula que você deseja repetir, clica no quadradinho no canto inferior direito da célula e vai até o final aqui do mês de dezembro. Então repete isso para a célula de baixo e para a célula de baixo aqui também. Então já vai estar preenchido de forma automática. Então essa aqui é só previsão de receitas fixas, tá bem? Então só as receitas fixas já está preenchido aqui. Agora as receitas variáveis. Então para quem tem alguma empresa e emite nota fiscal, pode estar colocando aqui alguma receita de nota fiscal emitida. Aquelas receitas não tributáveis também, que vocês podem estar preenchendo aqui. Vamos botar aqui o seu 13º salário aqui no final, somando os dois aqui, vamos botar um valor de R$15.000. Todos valores fictícios aqui para que vocês tenham noção de como preencher a tabela, mas vocês vão preencher com a realidade de cada um. Na parte das férias, podemos colocar aqui um valor no mês de julho, vamos botar que é o mês que é mais tirado férias aí pela população, a gente bota aqui no mês de julho um valor de R$5.000 extra. Certo? Vocês preencheram todos os campos aqui. Aqui na renda familiar total vai ser o somatório de toda a renda familiar
das receitas fixas e variáveis do mês. Então, lá no mês de janeiro, 9.800, repetiu para fevereiro, março, abril, maio, junho. E em julho aumentou porque ele somou com as receitas não tributadas, no caso aqui as férias. A mesma coisa aconteceu em dezembro. Nos demais meses a receita foi igual. E agora aqui a gente tem as despesas fixas e variáveis. Lembrando que as despesas e receitas vêm lá da classificação de despesa e receita que a gente viu na aula anterior. Vamos rapidinho aqui só relembrar. Vamos lá. Classificação das despesas obrigatórias, fixas e variáveis, não obrigatórias, fixas e variáveis também. Então, só para relembrar aqui, antes de preencher as nossas despesas ali, a que a gente tem que focar em poder reduzir são as despesas obrigatórias variáveis, não obrigatórias fixas e não obrigatórias variáveis, são as que estão em azul aqui. Isso eu esqueci de falar na última aula, que são as despesas que você deve focar e reduzir, são essas aqui. Caso você esteja com o seu orçamento financeiro familiar muito comprometido, foque nessas despesas para reduzir. Tá bem? Então, só para a gente dar uma relembradinha na última aula e tá contextualizando aqui com o nosso preenchimento da nossa planilha. Vamos voltar. Então, vamos lá. Nas despesas, a gente vai preencher aqui, primeiramente, o grupo habitação. Vamos preencher que nem a gente preencheu na outra planilha, somente a primeira despesa de cada grande grupo, tá bem? Então, vamos botar aqui aluguel, vamos colocar R$2.000 mensais. Como que eu vou repetir isso? Clicando e arrastando. Próximo grande grupo, saúde. Vamos preencher aqui o seu plano de saúde. R$400 por mês. Vou clicar, arrastar. Mesma coisa para os demais meses. Lembrando que sempre que tiver alguma divergência de valor aqui, que vocês verificaram que foi gasto um valor a mais no mês, vocês vão vir aqui na sua previsão e alterar. Eu previ que era R$400, mas eu gastei 500, então eu vou vir aqui e vou mudar R$500. Tá bem? Bem fácil de ser feito. Prestação de serviço. Parte de transporte, tem a parte de prestação. Parte de IPVA mais seguro obrigatório, combustível. Vamos preencher combustível aqui. R$600 por mês. Clicar e arrastar, mesma coisa. Grande grupo, despesas pessoais. Vamos botar aqui academia, despesa com a academia, 150 mensal. Educação / faculdade, vamos botar 1.500 por mês. Lazer, restaurantes, cafés, livraria, diversos aqui e outros no final. Caso não tenha o item que vocês queiram preencher aqui, por exemplo, algum item que não tenha nesse grupo, vocês podem colocar em outros, não tem problema. E botar aqui uma observação em outros, entre parênteses. Posso botar uma observação. Viagem a Gramado, viagem a um lugar específico. É só vocês colocarem aqui, tá bem? Pode botar passeios diversos. Passeios, então aqui fica a critério de cada um preencher da maneira que quiser aqui, tá bem? Então essa planilha aqui é algo bem pessoal de cada um vai preencher da maneira que achar melhor. Vamos preencher aqui parte de restaurantes, R$700 mensais. Clico e arrasto até o final. Outros, caso você tenha aqui tarifa bancária, carnê, leão, pensões, etc. Caso você seja um empresário e vá preencher aqui a parte da sua empresa, do INSS, ele já vai dar COFINS, INSS, PIS já de maneira automática, mensalidade do seu contador. Então tudo está incluído aqui, você pode estar preenchendo de maneira automática caso você tenha alguma empresa. E aqui são despesas temporárias. Alguma despesa aquela despesa que não estava prevista e que vai comprometer um percentual da sua receita num período curto de tempo, tá bem? Uma despesa temporária. Tá ok? Sempre que aparecer aqui
sempre que aparecer aqui embaixo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem, sempre que aparecer assim aqui, ó, caso apareça na tabela, esse sustenido, significa que a célula não foi suficiente para o espaço da receita que vai vir aqui, do valor que vai vir aqui, tá bem? Aí o que a gente faz? A gente vai lá nesse espacinho aqui entre as duas células, ó, entre a próxima célula e a célula que está com esse probleminha, você dá 2 cliques, bota o mouse bem ali em cima e dá 2 cliques, que essa célula vai ser ajustada automaticamente para o espaço necessário para aparecer a numeração. Aquilo significa que aquele sustenido ali significa que a célula não tinha espaço para aparecer a numeração, tá bem? Então, sempre que aparecer isso, é só clicar no limite entre as duas células e dar um duplo clique. O que a gente tem aqui agora? Apareceu o nosso saldo disponível. Apareceu a sobra do mês anterior. No primeiro mês não tinha nenhuma sobra. No segundo mês, como a gente não investiu nada, a gente tem uma sobra. E aqui é nosso fluxo de caixa livre para aplicar, que é aquela sobra da receita menos a despesa. Então, isso é o fluxo de caixa livre para aplicar, tá bem? Então, aqui é 4.450. Por que é 4.450? Porque as nossas despesas totais de janeiro foi 5.350. E a nossa receita de janeiro foi 9.800. Então, subtraindo esses dois valores, chegamos no valor principal, que é o que a gente estava vendo aqui, que é o fluxo de caixa livre, de 4.450. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui embaixo? Todo mês a gente vai aplicar o dinheiro que sobrar. Então, aqui vocês podem colocar aqui no investimento A, renda fixa. No investimento B, renda variável. Vocês vão colocando de acordo com seus investimentos. Então, aqui eu vou aplicar R$3.000 em renda fixa nesse mês, que foi o que me sobrou, ó, fluxo de caixa para aplicar. E na parte inferior aqui de renda variável, eu vou aplicar 1.450. Então eu apliquei todo o meu dinheiro. É importante a gente aplicar todo mês todo o dinheiro e não deixar na poupança, né? Como a gente já vai ter uma parte destinada para reservas de emergência, a gente não tem por que estar deixando de investir o dinheiro que sobra do fluxo de caixa livre do mês. Então vamos verificar que no mês de fevereiro já não tem nenhuma sobra, tá bem? Porque a gente já investiu todo o dinheiro que sobrou no mês de janeiro. Então nesse mês de fevereiro a gente vai aplicar 4.450 em renda fixa. E assim sucessivamente vocês vão fazendo de acordo com o seu tipo de investimento. Tá bem? Aqui eu vou colocar todos renda fixa aqui para a gente poder acelerar o processo, mas você coloca de acordo com os seus investimentos, tá bem? Então a gente vai colocar aqui saldo disponível no mês. Nesse mês nós tivemos aqui, ó, um saldo maior por conta das nossas férias. 4.450 já no outro mês, continua, e vai até novembro, porque dezembro recebemos nosso 13º salário. O saldo aplicado total do ano foi 73.300. Aplicamos todo o saldo que sobrou do ano. Por quê? Nesse ano, a gente teve um total de receitas da renda familiar R$ 137.600. E as despesas totais do ano foram 64.300. Com isso, sobrou os 73.300 que a gente aplicou. Tá bem? Então, é uma tabela bem simples, bem fácil de ser preenchida. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é caso vocês tenham alguma inflação na renda familiar. O que isso significa? Que vocês têm algum gasto a mais na renda familiar comparado com o mês anterior. Então vamos colocar aqui transporte. Vocês tiveram um gasto aqui no mês de julho, que foi o mês das férias, vocês viajaram bastante e tiveram um gasto com transporte de R$5.000. Tá bem? Então vocês tiveram uma inflação na renda familiar de 84% no mês de julho, comparado ao mês anterior. Já no outro mês já teve uma deflação, porque vocês voltaram a ter o mesmo gasto de combustível. Tá bem? Então ele mostra aqui se a renda familiar está com inflação ou não. Se você teve uma alta de energia elétrica,
se você teve uma alta na conta do gás. Então ele sempre vai mostrar se as suas despesas estão com inflação. Então é uma maneira fácil aqui da gente estar medindo nossa inflação familiar. Às vezes a gente vê no jornal lá que a inflação teve uma alta de X% e a gente não sabe como calcular isso no nosso orçamento financeiro. Então com essa planilha aqui, com esse dado que o Gustavo Cerbasi colocou, fica bem fácil de calcular a sua inflação familiar. Então observe sempre mensalmente quanto que está inflacionando a sua renda familiar, ou se está tendo alguma deflação, se a renda familiar ela continua a mesma e as despesas estão caindo. Isso quer dizer que você está tendo uma deflação na sua renda familiar, tá bem? Então é algo que a gente precisa sempre estar controlando, a inflação das nossas despesas. Deixa eu dar só um Ctrl Z aqui e voltar para a gente seguir na nossa planilha aqui. Próximo aspecto interessante da planilha é que a gente consegue colocar aqui, ó, o percentual. Aqui ele já dá o saldo total dos investimentos, tá bem? Caso vocês tenham algum saldo remanescente que vocês podem colocar dos seus investimentos. Então aqui nessa parte vocês têm o saldo total dos seus investimentos. Tá bem? Então tanto em renda fixa quanto em renda variável ele vai somando e vai dizendo quanto que vocês têm no total. Nessa parte de baixo aqui é onde a gente vai botar a rentabilidade dos seus investimentos. Quanto que seu investimento está rendendo. Ela não está em azul, mas você tem que preencher aqui. Então, quanto que é o rendimento mensal dos seus investimentos? Então, vamos colocar que a nossa média de rentabilidade mensal em renda fixa é 1% ao mês. Vamos preencher isso aqui ao longo de 12 meses. Ele vai dizer, então, que é como se a gente tivesse um CDB pré-fixado, né? Uma renda fixa pré-fixada de 12,68% ao mês. Já na parte de renda variável, a gente vai colocar uma rentabilidade de 1,1%. Vamos colocar essa rentabilidade, como já arrumei aqui em cima e já colocou essa rentabilidade ao longo dos outros meses também. Então vai ter uma rentabilidade anual de 14%. E qual o principal aspecto que a gente tira dessa parte da planilha? É o nosso grau de independência financeira. O que significa o nosso grau de independência financeira? Significa que com os rendimentos oriundos dos nossos investimentos, o quanto que a gente demoraria para chegar na nossa independência financeira. E o que é a independência financeira? É o capital da nossa renda mensal, da nossa receita mensal. Então ele está dizendo que a rentabilidade dos investimentos em dezembro, comparado à nossa renda mensal, é de 11%. Exemplificando em números, é como se eu tivesse uma receita de R$10.000 e recebesse em dividendos ou proventos ou rentabilidade em geral de todos os investimentos R$1.100. Então esses R$1.100, eles são 11% da minha receita de 10.000. Então significa que eu já atingi 11% do meu grau de dependência financeira. Quando eu chegar em 100%, eu irei estar recebendo R$10.000, que é a mesma minha receita do mês, está bem? Então é algo muito interessante que o Gustavo realmente ele caprichou nessa tabela aqui, hein? Muito excelente a tabela, excepcional a tabela. Inclusive aconselho você a preencher essa tabela aqui do que a tabela número 1. Essa tabela aqui é bem completa, ela dá um pouquinho mais de trabalho para preencher, mas com certeza vocês vão ter a satisfação de estar olhando aqui o seu percentual de dependência financeira e estar fazendo o seu planejamento anual. E essa foi a aula de número 4 do curso Enriqueça Devagar. Identifique qual planilha se encaixa melhor na sua realidade e faça o seu preenchimento. Terminamos agora o nosso módulo 1. Tenho certeza que você, investidor, deu mais um passo para a sua liberdade financeira. E agora poderemos entrar em assuntos mais complexos,
o qual você já terá uma base de conhecimento muito maior para conseguir compreender. Muito obrigado e até a próxima aula!